Salve, salve galera, mais um Palpitaria começando. Hoje vai ser o mesmo esquema de ontem. Champions League, Libertadores, Sul-Americana, a gente vai ficar nesses jogos, falar direitinho de cada um, não faltar nada, por mais que sejam aí em menor quantidade. Começando com Real Madrid e Bayern, eu falei que aquele Borussia Dortmund estava difícil de se prever, que a tendência era a gente pensar que era um jogo de over e isso não se concretizar. Acabou acontecendo exatamente isso, assim. A gente tem aquela expectativa de PSG e Borussia fazer um jogo agitado, e foi um jogo de under, foi um jogo que a bola bateu muito na trave, foi um under no resultado e over em campo, né? A gente tem isso, né? Às vezes a análise indica uma coisa, em campo acontece outra, e o resultado acontece outra ainda. Então, assim, o que aconteceu em campo foi um jogo de over, de muitas chances. O que a gente previa era um jogo imprevisível, então meio que assim, eu pedi para esperar para ver, e quem esperasse para ver ia ver um jogo de over, mas no resultado a bola não estava entrando, então acabou ali no 1x0 para o Borussia Dortmund. Dortmund na final da Champions vai ser uma história muito legal de acompanhar. A gente pode ter a reedição da Champions de 2012, 2013, se eu não me engano, isso, que foi entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. O Bayern de Munique joga sua vaga contra o Real Madrid no Bernabéu. Vai ser complicado para o Bayern, viu? Vai ser bem complicado para o Bayern. Vou puxar minha colinha aqui. Ó, primeiro ponto de atenção. Eu acho que não vai mudar muito do cenário do jogo de ida. Vai ser um jogo agitado. São duas equipes de DNA ofensivo. Vou ajeitar aqui minha camisa da Fiorentina, que joga hoje contra o Clube Bruges na Conference League. Enfim, Real Madrid e Bayern. É um jogo agitado. A gente viu como o Real Madrid soube explorar ali as fragilidades defensivas do Bayern, especialmente com o Vinícius Júnior, fez 2 gols, marcou um de pênalti, outro pegando ali nas costas do Kim Min-jae, excelente passe do Toni Kroos, rodou o mundo essa cena aí. Enfim, é difícil imaginar que alguma dessas equipes não marquem, até porque isso eu acho que ambos marcam vai estar abaixo, mas pelo que o Real Madrid vem fazendo nessa Champions League, tanto contra o City, agora no primeiro jogo de ida contra o Bayern, e pelo histórico entre as duas equipes, né, se a gente puxar aqui no confronto direto, todos os últimos 6 confrontos diretos entre Real Madrid e Bayern de Munique terminaram com 3 gols ou mais. Se a gente tiver isso em mente, um Bayern que não vai estar com a sua defesa aí 100%, a gente pode... gente, vai ser um jogo de gols. Eu acho muito difícil escapar disso aí, por isso que aqui minha sugestão de aposta vai ser 3 gols ou mais. Acho muito difícil o Bayern de Munique passar em branco numa partida, assim como é muito difícil o Real Madrid passar em branco numa partida. Então a primeira coisa aqui, o 3 gols ou mais, um jogo legal de Champions League. O Bayern tem desfalques na defesa, provavelmente não vai contar com De Ligt e com Dier. Eles podem aparecer no jogo, mas assim, a prévia é de Kim Min-jae e o Upamecano, que não vivem aí o seu melhor momento desde que chegaram na Baviera. E aí a gente tem um confronto direto jogando ao nosso favor. Vamos ver quanto a odd de 3 gols ou mais. Cadê? Total de gols. Vocês sempre me matam nessa parte, né? Eu tenho certeza. Que eu demoro um pouquinho para lembrar onde estão as coisas. 1.54, uma odd justa, aí, uma odd honesta para 3 gols ou mais em Bayern de Munique. Destacar também Anytime Goal Scorer. Opa, puxar um pouquinho aqui. Vai ficar assim um pouquinho, gente. Ó. Voltei, ajeitei. Tá certinho. Vinícius Júnior contra o Bayern. Tá quase em 2. E eu acho uma odd legal, jogar um trocadinho aí, Vinícius Júnior marcar contra o Bayern. E olho também Harry Kane, 2.33. É o que eu sempre falo, se o Real Madrid vai fazer gol, vale a pena ficar de olho em quem marca mais gols. O Vinícius Júnior tem uma fase fantástica aí, marcou contra o City, marcou contra o Barcelona. Ama jogo grande, então esse Vinícius Júnior contra o Bayern tem seu valor. Assim como o Harry Kane marcar contra o Real Madrid tem. Se eu não me engano, Kane é o artilheiro da Champions League. Falar de Libertadores, falar de amor, bebê. Competição que todos amam, principalmente quando é o nosso time jogando. Não é o caso do meu aqui. Olha só, já descobriram que eu não torço pro Cobressal. O São Paulo vem muito bem com o trabalho do Zubeldia, assim. São jogos bem legais de assistir. A gente está vendo jogos mais emocionantes do que deveriam, como foi esse contra o Águia de Marabá, que saiu atrás ali num golaço do Águia. Mas está bem legal esse trabalho do Zubeldia, tá conseguindo montar um time consistente e que está vencendo jogos. Contra o Palmeiras o empate eu achei ok, foi um bom empate para o São Paulo, por mais que tenha sido em casa. E o Cobressal não é um time de inspirar confiança, gente. O Cobressal é um time tecnicamente abaixo. Aí vocês veem essa derrota aí para o São Paulo, se eu não me engano ainda era o São Paulo do Carpini.
perdeu pro Tajeres em casa. Então, assim, eu vejo o São Paulo com muito favoritismo para essa partida pela parte técnica. Acho que o São Paulo tem mais jogadores. Se a gente puxar as escalações aqui, por mais que São Paulo não conte com o Lucas Moura, que vai ser um diferencial enorme quando voltar, ainda é um time bem legal no papel. E que, assim, o Cobressal é um time que a gente desconhece, mas que não costuma fazer boas campanhas em competições continentais. Então eu vejo aqui um favoritismo para o São Paulo. Então, sem inventar muita roda, a gente vai buscar uma vitória simples no primeiro tempo. Ó, 2.06 para o São Paulo vencer no primeiro tempo contra o Cobressal. A gente vê aqui um favoritismo de 60% que a casa está dando para o São Paulo. Eu acho favoritismo legal. Por que não o resultado 1x2, né? Que a gente fala 1x2. 1.42 eu acho muito baixo. Aí eu já acho que não vale a pena entrar a favor do São Paulo. Primeiro tempo é mais difícil. A gente tem uma odd maior com o seu valor. E a gente também tem aqui a sequência. O São Paulo venceu 4 dos seus últimos 5 primeiros tempos. Então acho que é um dado legal para a gente levar em consideração, além do favoritismo do São Paulo. E o Cobressal sofreu o primeiro gol das suas partidas em 8 das últimas 10. Então a gente tem aí 2 dados jogando a favor da nossa aposta, que vai ser São Paulo vencer o primeiro tempo contra o Cobressal. Continuar na Libertadores. Desce aqui, meu Deus, quanto pop-up. Desce aqui. São Paulo não. Botafogo e LDU. Que jogo difícil. Eu tô achando um jogo bem complicado pro Botafogo. Bem mais complicado do que... Ué, abriu a página do Arthur Jorge. Eu não quero Arthur Jorge não. Volta lá no Botafogo. Eu acho que vai ser um jogo bem mais complicado do que as casas estão indicando, que vem sendo um favoritismo muito grande pro Botafogo. E não acho que tem um favoritismo tão grande assim. A gente tem a própria LDU fazendo uma campanha ok. Vamos lá. Perdeu para o Universitário fora, foram pontos perdidos. Ganhando o Botafogo em casa. Aí tem que levar em consideração empatar com o Júnior Barranquilla lá na Colômbia. Não é tão fácil assim. Inclusive o Botafogo perdeu em casa para o Júnior. Vai ser um jogo complicado. Esse grupo tá bem amarrado assim. O Universitário do Peru eu acho que é a maior surpresa aqui, aparecendo em segundo. Só perdeu um jogo. E qualquer um para mim tem chance de classificar nesse grupo. Vai ser um grupo amarrado até o final. E eu vejo muito equilíbrio. Acho que a gente pode se pautar pelo equilíbrio aqui em Botafogo e LDU. E o Botafogo podia vir com favoritismo para mim, na minha análise. Um favoritismo maior se não fosse esse tropeço contra o Bahia em casa. O Botafogo vinha numa ótima fase com o Arthur Jorge, né, o professor, novo mister. E eu acho que pelo equilíbrio, pela capacidade que o Botafogo vem demonstrando de marcar e sofrer gols, vem sendo uma constante, ó. Juventude, Universitário e Bahia. 3 jogos aí dos últimos 4, 5. E o próprio... Acho que a gente pode levar em consideração o próprio retrospecto na Libertadores. Se a gente tirar o confronto direto entre LDU e Botafogo, os dois times marcaram e sofreram gols nos demais jogos da Libertadores. Então aqui o palpite, como não podia ser diferente por tudo que eu tô falando, ambos marcam no jogo. Vamos ver quanto tá essa odd. 1 ponto... Olha só, tá empatado. O sim ou não tá 50-50 para cada, de acordo com a casa de aposta, né? De acordo com a Playgreen. A probabilidade, de acordo com a casa, é igual para ambos marcarem ou não. Para mim, tem um leve favoritismo para ambos marcarem. Então, acho que vale a gente entrar, tem valor essa odd. Só para demonstrar que eu estava falando sobre favoritismo, olha quanto tá a odd do Botafogo, 1.49. Eu não vejo esse favoritismo enorme para o Botafogo. Então acho que vale a pena a gente ficar esperto aí. Talvez entrar a favor da LDU em algum momento, num LDU vence um empate. Ficar esperto nisso no ao vivo, para a gente ver como vai se desenrolando o jogo. Eu não vejo o Botafogo tão favorito. Vamos finalizar com Sul-Americana. Eu prometi que ia ter. Tá até dando refresh aí na página para vir com as últimas informações de Nacional de Potosí contra o Fortaleza. O Fortaleza que vem fazendo aí uma campanha muito legal. Olha, 3 jogos, 11 gols marcados. Grande destaque aí para essa parte ofensiva do Fortaleza do Vojvoda, que a gente sabe que é uma equipe muito legal de assistir. E ó, já batendo de cara nos Team Streaks, Nacional de Potosí para mim é uma equipe muito frágil, é uma equipe de baixa qualidade técnica. Perdeu as suas últimas 5 partidas, enquanto vai enfrentar o Fortaleza, que não perde há 8. E se a gente destacar a fase dos dois times
Na própria Sul-Americana, o Nacional de Potosí perdeu para o Trinidense e tomou de 5 do Fortaleza, né? O Fortaleza fez 5-0 no Potosí, meteu 4 gols no Boca Juniors. Então eu vejo aqui um Fortaleza que joga muito mais futebol que o Nacional, mas aí tem um elemento. E aí eu acho que é um pouco mais de gosto pessoal, o quanto você leva em consideração a altitude. A Potosí fica na Bolívia, né? A cidade de Potosí fica na Bolívia, não precisa nem explicar, mas enfim. E vai ter o fator da altitude. Para mim, não é um fator tão determinante assim. Eu considero que o Fortaleza tem muito mais futebol, deve ir com a maioria dos seus titulares em campo. E eu acho que a bola jogada vai ser mais determinante do que a questão geográfica aqui, porque a diferença técnica é muito grande entre esse Nacional e esse Fortaleza. A gente tem aí também o Nacional Potosino marcou um único gol nesses últimos 3 jogos que fez na Sul-Americana. E curiosamente, a única vitória aqui, ó, vocês podem ver ali no começo de março ainda, foi fora de casa na Sula. Se não me engano, foi foi ainda na fase preliminar, antes da fase de grupos, que o Potosí ainda não marcou nenhum gol. E curioso, né, que eu tava falando, foi fora de casa. Olha como tá alta essa odd pro Fortaleza fora de casa, 2,55. Para mim vale muito a pena, você não precisa vir com a stake média aqui. Se você apostou R$10 nas últimas 3 apostas que eu indiquei, aqui pode ser 8, 7 reais, já que a gente tem essa odd mais elevada. Mas para mim a diferença técnica é mais do que suficiente, mais do que uma justificativa para a gente entrar a favor do Lion vencer fora de casa. Dupla chance pro Lion tá quanto? O empate vence pro Lion. 1,5, hein? Tem seu valor também, os mais conservadores eu acho que vale muito a pena essa odd de 1,5 pro Fortaleza vencer ou empatar fora de casa. É isso, hein? Tem Champions League, tem Conference League também, Clube Bruges e Fiorentina. Quem quiser apostar, vou falar rapidinho aqui, ó. Ambos marcam, Fiorentina e Bruges. Não vou explicar porque o vídeo já está no fim. Deixa o like, se inscreve no canal da Playgreen e não deixe de acompanhar as dicas diárias do Palpitaria. Tamo junto, LG Lion aqui para vocês. Falou!